Esse eu acho que tem aquele apelido de robozão, que é o cara mais frio, mas é um cara que mega ultra vitorioso também, que ensina muito e que também é um cara para ser respeitado, analisado e estudado, né? Ah, com certeza, né, Calique? Quem seria ele, no caso? Tá ali na tela é o Chubi! Michael Schumacher, o 7 vezes campeão mundial, né? Realmente o Schumacher não podia ficar fora dessa lista, né? E aonde, para mim, o Schumacher foi um cara que marcou o esporte. O Schumacher, ele fez algumas coisas que, para mim, realmente, até ele chegar na Fórmula 1, foi uma coisa inédita. Primeiro que o Schumacher, dos pilotos que eu vi, ele foi o primeiro cara que realmente praticamente montou uma equipe campeão mundial. O que eu quero dizer com isso é, o Schumacher conquistou 2 campeonatos antes de chegar na Ferrari. Ele conquistou o primeiro campeonato pela Benetton em 94. Em 95 ele conquistou o bicampeonato pela equipe Renault, mas a Renault nada mais era do que a Benetton do ano anterior e foi nomeada equipe Renault a partir de 95. E aí, em 96, quando todo mundo imaginava que ele ia ficar na Renault de novo, conquistar o tricampeonato e o quarto e o quinto, assim por diante, ele tomou a decisão de ir para a Ferrari. Eu não sei exatamente porquê, se era um sonho de criança pilotar a Ferrari, como até hoje, para muitos pilotos, né? A gente está falando do Hamilton esses dias, que quer ir para a Ferrari, então imagina o Schumacher. Só que a Ferrari, naquela época, era uma equipe que não estava em lugar nenhum. Lembrando que naquela época a Fórmula 1 tinha muito mais carros, não tinham apenas 20, na época tinham 26, se eu não me engano, 28. E a Ferrari não era uma equipe de ponta. E o Schumacher foi para a Ferrari, mas não só com a missão de pilotar, de colocar ali sua habilidade como piloto como a única coisa a oferecer. O Schumacher, ele montou uma equipe, ele trouxe pessoas e montou uma equipe com engenheiros, projetistas e pensando que naquela época a Fórmula 1 passava por uma transição de não era apenas uma pessoa capacitada, como era um pouco até antes da época do Schumacher, um cara muito capacitado na equipe de Fórmula 1 realmente fazia tudo. Então ele fazia o carro de ponta a ponta, uma pessoa era responsável por assim, 90% do sucesso de um carro. Já na época do Schumacher, a gente já passava naquela transição que as equipes de Fórmula 1, uma pessoa só não fazia verão. Então você tinha que ter, de fato, um grupo de pessoas da parte aerodinâmica, da parte de motores e tudo mais, para ter um carro competitivo. E o Schumacher conseguiu trazer pessoas capacitadas e demorou ali 2 ou 3 anos para ter uma Ferrari competitiva, mas assim que ele conseguiu, ele foi lá e conquistou mais 5 títulos pela Ferrari. E não conquistou mais porque no ano de 99, que assim, ele estava com 1,5 mão na taça, que ia ser o primeiro título dele pela Ferrari, ele teve um acidente no Grande Prêmio de Silverstone, quebrou a perna, e aí ele acabou perdendo aquele campeonato para o Mika Hakkinen, que tinha sido seu também rival na época das categorias de acesso. Mas para mim o Schumacher realmente é um cara que primeiro montou essa estrutura vencedora. O Schumacher, e também junto com a sua equipe, ele fez uma outra coisa. Usaram a velocidade do Schumacher, que realmente era um cara acima da média dos pilotos da geração dele, para ganhar corridas de uma maneira um pouco diferente. E o que eu quero dizer com uma maneira um pouco diferente, a Ferrari não todos os anos teve o melhor carro na era Schumacher-Ferrari. Então eles começaram a fazer, poxa, e se a gente fizer 2 paradas de boxe em vez de uma? E se a gente fizer 3? E se a gente fizer 4? Ou seja, começaram a inovar a parte das estratégias da corrida, porque não tinha o melhor carro em alguns desses anos que o Schumacher teve muito sucesso pela Ferrari, mas tinha o Schumacher lá. Então o Schumacher, com o talento, com a velocidade, com o nível de acerto do Schumacher, realmente a equipe Ferrari pôde fazer essas estratégias inovadoras na época para vencer. E o Schumacher, para mim, nessa outra parte que a gente falei agora há pouco do Senna, né, que foi um primeiro atleta piloto que eu vi, o Schumacher, por ter vindo posteriormente, né, um pouco depois do Senna, e obviamente o que o Schumacher via o Senna fazer, ele se espelhava nisso, assim como outros pilotos que vieram depois do Schumacher se espelhavam no Schumacher também. O Schumacher, para mim, talvez tenha sido o maior atleta dentre os pilotos de Fórmula 1. Eu lembro que na década de 90, que é a época que eu testava a Fórmula 1 também pela equipe Williams, a gente ia para os testes em Barcelona, por exemplo, onde era a pista que a gente mais testava, tinha um caminhão daquela marca Tecnogym, que é a marca de aparelhos de ginástica, um caminhão academia. Então, toda vez que a gente ia para Barcelona, a gente ia várias vezes ao longo do ano, chegava um caminhão com a academia literalmente montada dentro para o Schumacher. Então, o Schumacher treinava de Fórmula 1, tal, a gente ficava 3, 4 dias testando, e no final ele ia lá fazer a academia dele. Então, não é à toa que o Schumacher acabava a corrida e ele saía 0 do carro.
ele tinha uma característica até que é interessante, ele não transpirava muito. Então tinha corridas onde os pilotos saíam encharcados, se arrastando dentro do carro. Schumacher saía lá como se tivesse acontecido nada. Então realmente é um cara sequinho assim, nem não ficava esbaforido nunca. Então realmente para mim, talvez em termos da parte atlética, da parte física, talvez tenha sido o maior de todos os tempos. Então realmente era uma máquina de vencer, não é à toa que ele conquistou 7 campeonatos mundiais durante muito tempo, até a chegada do Hamilton, era o recordista em praticamente todos os quesitos. Então, para mim, o Schumacher realmente, com essas características de usar a velocidade dele para, de outras maneiras, conseguir reunir um grupo de pessoas que trabalhassem em conjunto para vencer. Então, realmente, para mim, ele marcou muito a Fórmula 1 por isso. E para você? Schumi ou Senna? E pra você? Não, não. Ai, Max, essa eu não vou te colocar nessa enrascada, pra mim. viu? Isso. Não, pra você não.